Olá a todos que me ouvem, espero que vocês estejam muito bem. Hoje eu vou explicar qual a diferença entre uma língua morta e uma língua extinta e falar um pouco sobre como as línguas evoluem ao longo do tempo. O mais fácil é explicar o que é uma língua extinta. Ela é uma língua que em algum momento deixou de ser falada. Desapareceu, todos os seus falantes deixaram de falar ela. Seja porque todos foram mortos por um grupo invasor, sofreram um genocídio, ou, e o que é mais comum, foram dominados por um grupo estrangeiro, culturalmente dominados, e acabaram aos poucos abandonando a sua língua para falar a língua do grupo dominador. Se uma região é atacada e tem a maior parte da sua população escravizada, e aí os escravos geralmente não conseguem manter a sua cultura e a sua língua e acabam passando a falar a língua dos seus captores, ou então uma região passa a ser governada por um grupo estrangeiro e a língua nativa passa a ser vista como sendo uma língua inferior, com menos prestígio social, e aí os falantes dela vão aos poucos preferindo falar a língua dos dominadores para ter mais prestígio social dentro daquela nova estrutura social na qual eles foram colocados à força. E aí ao longo das gerações ocorre um longo período de bilinguismo, mas com o tempo as pessoas vão achando cada vez mais importante falar a língua do dominador do que a sua língua original para poderem se encaixar naquela nova sociedade. Um ótimo exemplo de língua extinta é o sumeriano, a primeira língua a ser escrita na história da humanidade, que era falada no sul da Mesopotâmia, que corresponde ao Iraque, ao sul do Iraque e parte do Irã, hoje em dia. Quando o sumeriano era falado, óbvio que esses países estavam muito longe de existir. As cidades-estado sumerianas acabaram sendo dominadas por povos falantes de línguas semíticas. O sumeriano não era uma língua semítica, ele não tinha nenhum tipo de relação ou parentesco com as línguas semíticas. Os povos do norte da Mesopotâmia, que equivaleria ao que hoje é a Síria, o norte do Iraque, o Líbano, dominaram politicamente o sul. E não houve apenas uma dominação política, mas houve também um movimento migratório de pessoas do norte da Mesopotâmia em direção ao sul, o que acabou por fazer com que o sumeriano desaparecesse. Ele ficou preservado apenas nos textos escritos, mas ele deixou de ser falado. O conceito de língua morta tem algumas falhas. Eu vou explicar o conceito e depois eu vou dizer que falhas ele tem. Uma língua morta é uma língua que nunca deixou de ser falada, mas ela se modificou a ponto de dar origem a outras línguas. Um exemplo bem óbvio seria o latim, que não é mais falado, mas deu origem às línguas românicas, como francês, português, espanhol, etc. Outro exemplo de língua morta é o eslavo antigo, que era falado na Idade Média e deu origem às várias línguas eslavas que existem hoje, como o ucraniano, o polonês, o russo. O problema com o conceito de língua morta é que passa a ideia de que uma língua é uma entidade que tem início, meio e fim claramente definidos ao longo do tempo, que é uma ideia que já existiu dentro da linguística no século XIX. No entanto, hoje a interpretação que se tem é que as línguas se modificam gradualmente. Cada geração fala ligeiramente diferente da geração anterior, e assim as línguas vão se modificando progressivamente. Portanto, é impossível dizer quando uma língua acaba e quando ela começa. E mais, poderia-se dizer que isso de língua começar e acabar nem existe. E a língua, na verdade, é uma entidade que existe por tempo indeterminado. Ela não tem início, meio e fim. Ela vai continuar se modificando e se alterando enquanto houverem falantes. E dividir a história dessa entidade em diferentes estágios, em diferentes línguas que supostamente existiram ao longo do tempo, é apenas uma maneira do nosso cérebro lidar melhor com o conceito, já que o conceito de algo que existe e se modifica indefinidamente é um conceito muito difícil de assimilar para os seres humanos. Dentro dessa interpretação,
O latim e o português não são línguas diferentes. Eles são apenas estágios diferentes da mesma coisa. Eles são parte desse fluxo linguístico que existe por tempo indeterminado e só vai deixar de existir quando as ramificações do latim deixarem de ser faladas. Por isso, o termo língua morta é bastante enganoso, e eu, pessoalmente, acho que esse termo devia ser modificado, mas, por tradição, o termo continua sendo utilizado. Dizer que o latim clássico deu origem ao latim tardio, que deu origem ao latim medieval, que deu origem às línguas românicas medievais, que depois deu origem às línguas românicas modernas, facilita muito mais a nossa compreensão do que dizer que existe um fluxo contínuo impossível de ser dividido em etapas claras. É muito mais fácil para a gente assimilar dessa maneira, embora seja artificial. Ou seja, as línguas extintas estão de fato extintas, mas as línguas mortas não estão mortas. Apenas um estágio delas específico, em um período específico do tempo, se modificou e por isso não existe mais, mas elas não estão de fato mortas. Bem, era isso que eu queria dizer. Até o próximo vídeo e muito obrigado se você me ouviu até aqui.